Irmãos, nós estávamos falando no mês de abril sobre o tema Ainda é Tempo de Milagres. E dei uma pausa a partir de quarta-feira passada para falar um pouquinho sobre o tema Descansando em Deus. O Senhor colocou isso no meu coração, até pela própria experiência que eu passei nesses últimos dias. E livre-se das preocupações. O tema é Descansando em Deus, livre-se das preocupações. E como é ruim ficar preocupado, né? Como é ruim. A preocupação, ela não antecede nenhum benefício para nós em relação àquilo que a gente tem que resolver hoje, amanhã, ou seja, o que for, né? Mas o descansar em Deus é que vai fazer a diferença para as nossas vidas. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, se você quiser me acompanhar, ou acompanhar por aqui também, né? Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. O pastor Cupertino falou na semana passada sobre o nosso Deus é o nosso refúgio, né? E agora nós estamos dando uma sequência no mesmo tema. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, e nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, e no entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios que preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém, meus irmãos? É muito interessante, irmãos. Eu disse para vocês no início, falando aqui, quando fomos ofertar ao Senhor, contando uma experiência pessoal desses dias, né? Aí você fala assim, pastor, o senhor não preocupou? Preocupei. Claro que preocupei, né? Fiquei agitado? Fiquei agitado. Mas misericórdia não, né? A minha estrutura, ou seja, a nossa estrutura é a mesma, né? Eu sou dotado de emoções, como você também é dotado de emoções, né? De necessidade, da mesma forma, de beber água, de comer, de vestir, e talvez, né, atraído pelas próprias coisas que a gente cria, não é verdade? Quem que não gosta de andar bacana? Aqui, Jesus, interessante que nosso Cristo, ele é futurista mesmo, né? Ele já trouxe para um futuro coisas que as pessoas viviam lá, mas muito mais hoje, né?
Quando, eu estava até falando num casamento domingo passado, eu estava dizendo que a questão de roupa, né, que a mulher é o seguinte, a mulher troca de roupa na primeira loja que ela encontra à frente. O homem demora uma década, a camisa dura até acabar, até gente. Eu tenho camisa lá em casa que ela tem história para contar de casamento que ela fez, e ela está lá no guarda-roupa ainda. Mas aquele vestido do último casamento, do penúltimo ou para trás, lá de 1 ano, da mulher, não está mais não. Não é? É diferente, claro que é diferente. Então, a gente tem essas coisas, cada um na sua proporção, na verdade, né? Daquilo que lhe atrai. Então, quando você está vivendo determinados momentos, às vezes, nem é meramente uma preocupação, mas uma expectativa criada em nós, não é verdade? Você está esperando uma casa nova, você está esperando comprar uma casa, ou construir uma casa, ou reformar uma casa, você fica numa expectativa para fazer, não é? Pouco tempo Paulo reformou a sala dele lá, ficou linda a sala lá do Paulo, mas da loura linda, ficou muito bonita, né? Mas eles estão agora numa expectativa de um lindo sofá. É assim que a vida vai criando. Mas há situações que elas nos cercam de tal maneira que aí passamos a viver o campo da preocupação. Ao ponto que muitos não suportam e precisam de um tratamento psicológico. Precisa ir no psicólogo, precisa tomar um remédio para aliviar a tensão, porque não suporta, não é? Porque não aguenta. Os irmãos assim, claro que viveu comigo o momento, mas eu na ponta imagino o que eu vivi para a gente levantar esses 350 mil do pagamento do lote. Não é? Uma expectativa surreal. Somente a fé para agir. E Jesus, sabendo que os discípulos viveriam isso, e que nós também viveria, ele traz esse texto lindo em Mateus capítulo 6, dizendo, olha, vocês têm um pai. É claro que, às vezes, nós temos a figura de um pai na terra muito relapso, sem compromisso, que não está nem aí pelos filhos, né? Não vamos falar só do pai, mas de pais. Infelizmente, e às vezes não consegue compreender toda a intensidade desse texto aqui, quando ele fala assim, ele tem um pai. E Jesus falou assim, olha, como que o pai cuida do lírio do campo, como que ele veste, olha a erva que faz crescer e logo murcha. E o texto é muito interessante, que ele usa 2 vezes, não fique preocupado. 2 vezes ele fala, não fique preocupado. Não é? E ele fala assim, se o Pai Celeste faz isso com essas flores, com essa erva, e vocês que são filhos? Então, a grande questão é a preocupação ou a imagem que você tem de seu pai. Isso complica, às vezes, um pouco as coisas, para a gente entender. Porque quando a gente vai lembrar do pai, fala assim, meu pai não foi tudo o que eu imaginei. Não foi. Ou minha própria mãe, não foi tudo o que eu imaginei. Mas, aqui, nós estamos falando de alguém que é modelo de pai. E João 3,16, ele explica muito claramente isso. É um texto que define tudo, não é? Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna, né? E João, escrevendo o Evangelho, logo no capítulo 1, fala que todos que aceitaram o sacrifício de Cristo se tornaram o que? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1,12, se não me falha a memória, não é? Então veja que coisa linda, veja como é que cercam as coisas. Então Jesus sabia o que estava falando, sabia, não é? Então, irmãos, quando a gente passa pela experiência, como eu contei para vocês, iniciei a introdução dessa mensagem aqui, meus amados,
Isso vai fortalecendo a vida da gente. Isso vai mudando muitas coisas. Hoje estava conversando com o pastor lá em casa, antes de descer para a igreja. Nós estamos falando sobre situações de pastoreio, de pastorado, de sacrifício, de visão de pastoreio, como que alguns pastores têm uma visão de pastorear, às vezes consciente ou inconsciente, não sabemos, se torna meros técnicos de pastoreio e não um ministro da palavra de Deus, não é? Porque o apóstolo Paulo nos dá uma experiência fantástica do que é pastorear, do que é fazer, sem preocupação de salário e isso e aquilo, e nem todos estão dispostos a determinado sacrifício. Não estão. E ficam, como é que vai ser minha família, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Porque cada um tem uma história, eu tenho uma história. Né? E Deus me honrou nessa história. O pastor Peixinho tem a história dele, outros têm também, né? E você tem a sua própria história. Então Jesus sabia o que estava falando, irmãos, e veio à minha mente uma coisa muito interessante. Por exemplo, preocupação. Vamos trazer aqui para dentro da mensagem, porque eu quero falar pouco e ministrar a vida dos irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Veja bem, o Senhor trouxe ao meu coração a memória a questão de Abraão. Se o nosso título é Livre-se das preocupações, chega Deus e diz: meu servo, eu quero que você sobe aquele monte, leva teu filho e sacrifica ele a mim. A saída daqui, da tenda, do arraial, até lá do outro lado da rua, está um monte. O que foi a cabeça desse homem? O pai. O que foi a cabeça desse homem? Como que Abraão, o que ele foi pensando em cada passo que ele dava? O que ele foi pensando? O que passou na cabeça dele? A gente entende, por inferência, que um pensamento dominou Abraão: Deus proverá. Porque foi o que ele disse para o filho. Não foi? Deus proverá. Deus proverá. Então eu acredito que quando ele pôs o pé para fora da tenda, ele foi dizendo: Deus proverá. Deus proverá. Não falando alto. Na hora que o filho disse para ele: pai, estou vendo a lenha, o fogo está aqui, o cutelo também, mas cadê o animal do sacrifício? Estava na mente de Abraão. Estava na mente de Abraão. Então, o livramento de preocupação está ligado à confiança, está naquilo que nós alimentamos a nossa mente, a nossa alma. Porque se eu creio, então algo vai acontecer. Se eu creio que algo de mal vai acontecer, que vai dar errado, vai dar errado. Se eu creio que Deus vai prover, então Deus vai prover de uma forma ou de outra. Eu gosto muito nas salas de música, né? E realmente essa música foi cantada, é linda, linda, né? Mas a gente tem que lembrar: eu não morrerei, né? Até ver que o Senhor se cumpra em mim. E é verdade. Isso fala de esperança. Então, um dos pontos para se livrar da preocupação é fé, confiança e esperança. Eu preciso ter fé naquele que prometeu. Eu preciso confiar naquele que me prometeu. Eu preciso ter esperança que eu vou ver a bênção do Senhor e não vou morrer no deserto. Isso é muito importante, irmãos. É o sentimento que eu alimento dentro de mim, muitas vezes silencioso, calado, e sei que muitos de vocês também passam pela mesma situação. Senhor, como que vai ser? É claro que a gente pergunta, mas Senhor, o Senhor vai prover. O Senhor vai prover. Irmãos, falando de Abraão, podemos também citar
Elias, desce para Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. Vamos supor que, em princípio, Elias pensou assim, a mulher rica, a viúva rica, ou morreu, mas deixou uma boa herança para ela. Eu pensaria assim, Talvez você pensaria também, não é? A gente não ora muitas vezes, Senhor, levanta a pessoa para nos ajudar aqui financeiramente, que tem, e quando a gente ora assim, a gente pensa o quê? Né? Outro dia, minha filha falou assim, pai, minha vizinha estava procurando uma igreja, ela recebeu uma herança para dar o dízimo. Eu falei, por que você não pôs a nossa lá na fila? Né? A gente pensa assim. Então, quando Elias chega lá, ele encontra uma viúva rica, não é? Ele encontra uma mulher necessitada. O poder de Deus se aperfeiçoa na escassez, na fraqueza, como diz Paulo, mas se aperfeiçoa na escassez. Porque Deus chama a existência aquilo que não existem. E foi assim. Me dá água. Traz para mim um pão. Meu Senhor, eu estou aqui um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha, vou fazer um pão aqui, eu e meu filho vamos comer, vamos morrer. Eu estou catando os gavetas aqui. Falei, vai lá e faz como você fez, mas traz para mim primeiro. Traz aqui primeiro. O primeiro é o Senhor, é o ouvir Deus, é quem tem a palavra de Deus. Irmãos, e quando nós servimos ao Senhor, por mais que a preocupação começa a nos rodear, e se somos servos, e se confiamos, Deus começa também a nos rodear com nuvem de testemunha. Deus começa a nos rodear com pessoas que nos dará uma palavra dele, de ânimo. Porque às vezes esperamos uma pessoa chegar aqui, Deus mandou te dar esse dinheiro. Às vezes não é o Rosalvo que vai fazer isso. Mas ele pode chegar com a palavra, Deus mandou te dizer que não é para você se preocupar, porque Ele proverá. E pronto. E se Deus disse, assim será. Então, irmãos, se você tem uma palavra de Deus, e você tem para a sua vida, em diversas áreas de sua vida, porque estamos falando aqui de uma necessidade, mas há outras coisas na nossa vida, às vezes ministério mesmo, algo que Deus quer nos usar, nós temos que crer. Porque Elias creu na providência de Deus lá nas correntes do Querite, e ele creu na providência de Deus que ele seria sustentado, ainda que ele imaginasse que fosse uma viúva rica. Nós estamos aqui conjecturando, não é? Mas Deus, naquele momento, deu àquele homem uma palavra, porque ele já tinha visto os corvos levar pão para ele. Foi ou não foi? Ele estava lá, os corvos levavam pão. E um cara que vive uma experiência dessa, um irmão, uma irmã, que vive uma experiência dessa, não vai crer que Deus vai prover, né, dentro de uma situação ali, porque ele chama a existência aquilo que não existe. É claro que Deus vai prover. Então a fé de Elias foi uma fé progressiva, foi crescendo. Irmãos, e muitas batalhas que nós enfrentamos, muitas lutas que nós passamos, e algumas preocupações que nós superamos. Todos nós aqui, quando o pastor Cupertino passou pela situação da filha dele que bateu o carro, Neia, ficou doido ele, irmã Maria, e ficou preocupado, né, com a filha internada, abrindo a cabeça, não é? Foi terrível. E outros irmãos aqui que passaram por experiência de enfermidade de netos, de filhas, né? Não é fácil não. Você venceu essas preocupações. E essas coisas também, dentro da mensagem, é um pilar para você crer em outras situações que vêm.
Você quer que eu possa saltar daqui lá embaixo? Você fica na dúvida da minha idade, 66 anos. Eu também não vou arriscar, não. Minha coluna talvez não vai aguentar, não é? Mas aqui já é agora, né? Um saltinho, não é verdade? Mas o outro, mais fácil ainda, não é? Tranquilo, não é? 2 degrau, ó. Então, gente, a fé progressiva que vai nos ajudando. Então, certas situações que nós vamos passando, irmãos, também é para nós ir crescendo na nossa fé e nos livrando de toda a preocupação. Porque se nós ficarmos agarrados na preocupação, nós não vamos alimentar a nossa alma de maneira alguma, de forma alguma. Jesus falou para ele: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Um côvado tem 60 centímetros, né? Ampliar alguma situação na sua vida. Quem de vocês? Ele falou: ninguém pode fazer isso. É porque se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não fiam, né? Não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha para você ver. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Então, irmãos, olha que interessante no texto. Jesus chamou eles, e também está nos chamando também, homens, pessoas, homens, mulheres, né, que é homem no sentido geral, de pequena fé. Mas Deus não deixa de abençoar o de pequena fé, não. Não importa se a nossa fé é pequena, mas temos fé, né? Portanto, não se preocupem. Vem de novo. Portanto, não se preocupem. Não se preocupem. Então, meus queridos, o que você está passando, Deus sabe. Às vezes, a humilhação, às vezes as barreiras, as dificuldades, mas Ele está conosco. E Ele está conosco. Ele está permitindo muitas vezes que nós tenhamos o exercício de nossa fé, para criarmos resistência contra as preocupações. Quando Ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder, eles teriam que ouvir. E como ouviram, e foram revestidos de poder. Sabe, irmãos, nós como igreja hoje, eu lamento dizer isso, nós, às vezes estamos muito fracos no exercício de nossa fé. Oramos pouco, preocupamos mais e oramos menos. Somos fracos nos cultos de oração. As coisas nos seguram muitas vezes para nós não orarmos. Achamos tempo para tantas coisas, é ou não é? Todos nós, irmãos, achamos tempo para tantas coisas. Às vezes eu fico vendo Rosalvo falando aqui, ele fala, mas outros aqui não falam, né? Pedalou não sei quantos quilômetros, um esforço. É um prazer fazer isso, não é nada errado, não. Mas que sacrifício que a gente faz, irmãos, no plano espiritual, para que nós nos livremos de nossas preocupações e estejamos mais fortalecidos diante do Senhor. O Senhor fala a uma das igrejas, dizendo assim: começaste bem, quem vos induziu a mudar? Quem vos induziu a pensar diferente? Paulo falando a uma das igrejas, não é? Nós começamos bem, irmãos. Começamos a nossa carreira de fé numa simplicidade, num amor, numa alegria, sabe, crendo na providência de Deus em todas as coisas. Irmãos, eu saía do serviço rápido, correndo, para encontrar com os irmãos, para a gente orar. Quando não tinha culto na igreja, para a gente orar. E nessa época tão maravilhosa, para não esquecer, é que a gente vê o derramamento do Espírito Santo.
Muitos dos jovens foram batizados, irmãos, irmãs. Tinha hora que você via 3, 4, 5 em cântico espiritual, falando em outras línguas. Era um negócio que não tinha hora para acabar, porque era um fogo, coisa linda, sabe? Mas hoje nós entramos mais no campo da preocupação, de uma coisa, de outra, do que partir para isso. Então, o que pode nos livrar de sermos encarcerados pela preocupação? É a fé, é a confiança, é a esperança, é o crer na palavra de Deus, é o crer. Jesus falou assim: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Então, é o crer. Põe essa confiança no teu coração. E nós vamos orar nesse momento, encerrando. E eu queria convidar todos os irmãos a vir aqui à frente, os irmãos que estão aqui, vem cá, vem aqui. Nós vamos orar neste momento, e nós vamos depositar aos pés da cruz as nossas preocupações. Lembra, Mateus capítulo 6, lê-se em casa de novo, a partir lá do verso 27 ao verso 25, lê em casa, lê em casa, e fala: Deus, eu quero me livrar, mas aqui nós vamos colocar aos pés da cruz. Você que está nos ouvindo aí, você que está nos assistindo, também, coloque agora, coloque, por menor que seja a sua preocupação, coloque diante de Deus agora, seja qual for ela. A ministração dessa noite é para isso, irmãos, e nós não podemos sair daqui sem uma bênção de Deus verdadeira no nosso coração, porque senão é em vão a pregação, é em vão a nossa presença aqui. Por isso eu creio que o Senhor está tomando a termo agora o seu clamor, o seu pedido. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Então, que nessa noite, cesse essa preocupação, às vezes tão grande, tão imensa na sua mente, e que quer tomar conta de você, às vezes como uma mancha de óleo na água que vai se espalhando, tem que ser contida, e é o Senhor que vai conter agora, é